Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso do Microsoft Project 2013, preparatório para a certificação MCTS. Esta é a aula 15 do tópico 5, de agendamento avançado. Nesta videoaula, nós vamos aprender a visualizar e informar o status do projeto. Depois do planejamento realizado, as próximas atividades do gerente de projetos é justamente acompanhar esse projeto, realizar o monitoramento e controle desse projeto. E esse monitoramento e controle, ele ocorre com a identificação de atividades e variações dessas atividades no tempo, no custo, no prazo, ok? Dentro do nosso planejamento. Nessa videoaula, nós vamos aprender a determinar quais tarefas foram iniciadas ou concluídas com atraso, como visualizar os custos da tarefa nos níveis resumidos e detalhado, como examinar os custos dos recursos e suas variações, além de usar campos personalizados para criar um modo de exibição que a gente chama de sinal, aquele verde, vermelho, né, amarelo, para poder ilustrar a variação do custo de cada tarefa. Depois da linha base definida, que nós criamos na última videoaula, os projetos são iniciados com a execução das suas atividades. E o foco principal do gerente de projetos é justamente acompanhar essas variações, acompanhar a execução dessas tarefas e visualizar essas variações, para que possa ser comunicado a um status do projeto para as pessoas envolvidas. Nós temos aí 3 questões principais que nós precisamos verificar nessas variações. É justamente qual o trabalho que foi necessário para poder concluir uma determinada tarefa. Qual a tarefa que iniciou e terminou dentro do prazo? E qual o custo para poder concluir uma determinada tarefa? São essas variações que nós precisamos olhar, nós precisamos acompanhar e monitorar, para que a gente possa ter ações para mitigar determinados atrasos ou possíveis atrasos, tá? Alguns atrasos podem já ocorrer, quanto outros a gente tem uma visão que uma determinada tarefa vai terminar, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Em relação à linha base, nós vamos encontrar as variações. E o que são as variações? Como eu falei na videoaula anterior, a variação normalmente ela é medida em tempo, tá? Como, por exemplo, dias de atraso em relação ao cronograma, em relação à linha base, ou em custos, tá? Que, como no montante, né, a gente consegue verificar aí o montante que excedeu o determinado orçamento, o orçamento que a gente planejou, tá? Então a gente precisa comunicar esse status do projeto, e para fazer essa comunicação precisamos ter essas informações coerentes, essas informações corretas, ok? Bom, vamos abrir o Project. Vou em Abrir. Vou abrir o arquivo Aula 15, Tópico 5, Relatando Status Início. Então, nós vamos aí identificar essas tarefas, tá? As tarefas que foram adiadas. Quando uma tarefa começa ou termina, antes ou depois do que foi planejado, gera-se aí uma variação, tá? Tem um resultado nessa variação do planejamento, na variação do cronograma. Obviamente, vai estar sendo comparado com aquela fotografia que nós tiramos, com a fotografia que a gente chama de linha base, tá? Tira-se essa fotografia, a gente consegue fazer essas comparações. Sem a linha base, a gente não consegue, tá? Então, a gente consegue ter aí várias informações através de alguns modos de exibição do próprio Project, sem precisar mudar muita coisa. E claro que eu vou mostrar para vocês como que a gente pode também alterar essas visualizações para que a gente tenha uma visualização com mais informações, vamos dizer assim. Lembrando, tá? Apenas um lembrete aí, vamos dizer assim, as variações elas podem ser tanto positivas quanto negativas, ok? Então, temos que estar preparado para esse tipo de informação. Bom, com esse arquivo aberto do Project, eu vou aqui na guia de projeto, tá? Temos aqui no grupo de propriedades, eu vou clicar em informações do projeto, é onde eu tenho as informações rápidas do projeto, ok?
Eu vou clicar aqui em Estatísticas. O que eu tenho nas estatísticas? Nessa caixa de diálogo aí, é possível a gente verificar, entre várias outras coisas, que o plano do projeto, ele atualmente tem uma variação de agenda que é significativa na data de término, né? Então, se a gente visualizar aqui a data de término, olha só, a data de término atual está 24/12 de 2015, só que na linha de base é 26/11. É quase um mês depois, vamos dizer, um mês depois. A variação está aqui escrito, 20,13 dias, que são 20 dias úteis, né? Que é justamente aí quase um mês, faltando um dia para completar um mês aí, vamos dizer assim. Então aqui a gente consegue já visualizar uma informação de custo, de variação, uma variação de término. Eu estou olhando aqui embaixo, aqui a parte de custo, falei custo, mas é na variação de término, ok? Então nós temos aqui essa variação. Eu vou fechar aqui e para o restante da videoaula, nós vamos usar algumas técnicas para poder examinar algumas variações de tarefas bem específicas, ok? Na guia exibição, eu vou aqui nesse modo de exibição de tarefa, eu vou selecionar gráfico de Gantt, ok? E nesse caso, eu vou colocar aqui Gantt de controle. Eu já mostrei esse Gantt de controle para vocês na última aula também. Então já é conhecido aí para vocês. E caso vocês tenham revisto a aula e refeito os exercícios, vocês estão com isso mais claro aí na cabeça, né? Bom, nessa mesma guia de exibição, aqui na parte de zoom, eu vou clicar aqui na escala de tempo, tá? Vou selecionar aqui na escala de tempo, vou colocar semanas, ok? Então, eu tenho aqui a semana, tá? Essa escala de tempo vai ser ajustada para poder mostrar aí uma parte maior do plano nesse caso. Eu vou selecionar uma tarefa qualquer aqui, deixa eu pegar aqui a tarefa 33, ok? Essa tarefa 33, que é enviar páginas de prova para produção, ela tem aqui 0 dias, né? Ela é um marco, com 0 dias ela acaba se tornando um marco. Eu vou rolar o gráfico de Gantt aqui, até que ela fique nessa parte aí, apenas para ganhar uma visualização do restante das atividades aqui para baixo, tá? Bom, eu vou vir na guia tarefa, tem um grupo aqui de edição, tá vendo? Eu vou clicar em rolar até. Da mesma forma, botão direito, rolar até. Pessoal, eu gosto de repetir isso de várias formas para que vocês entendam, tá? Para que vocês aprendam aí que existem várias formas de chamar, né, de visualizar aí essas tarefas. É bom ir repetindo isso, porque vocês vão gravando, beleza? Bom, na parte do gráfico, né, desse modo de exibição, as tarefas, na forma que a gente está visualizando aí, na forma que elas estão agendadas atualmente, eu falei isso na aula anterior, que elas ficam como azul, tá? Se for uma tarefa normal, com barra vermelha se estiver no caminho crítico, tá? E aqui embaixo, a parte cinza é a linha de base, ok? É possível aí a gente verificar algumas informações das tarefas agendadas, tá? É possível a gente ver que as tarefas elas começaram mais tarde do que o planejado, tá? Ou demoraram mais para poder terminar, né? Vamos dizer assim, a gente consegue ver que algumas demoraram mais, outras, né, estão totalmente desatualizadas essas tarefas, não estão correndo de acordo com o planejado. Eu vou na guia de exibição para poder focar apenas as tarefas adiadas, tá? Eu vou aqui na guia de exibição, nessa parte aqui que eu coloquei que tem um filtro, né, que está como o de realce, o de filtro, eu vou colocar aqui mais filtros. Eu tenho aqui todos os filtros, né? É possível ver todos os filtros aí que são pré-definidos, que já são criados, né, pelo project que já tem aí. Eu vou colocar em tarefas adiadas. Vamos procurar aqui tarefas adiadas, tá vendo? E vou aplicar.
que o Project faz? Ele aplica o filtro na lista de tarefas para poder mostrar apenas as tarefas incompletas que, conforme estão agendadas nesse momento, elas foram adiadas em relação aos seus agendamentos da linha base. Então, aqui só estão sendo exibidas as tarefas adiadas. Ok? Então, com esse filtro, a gente consegue ver, já ter algumas informações dessas tarefas. Uma outra coisa bacana também, eu posso colocar aqui, ó, término, vamos procurar aqui término da linha de base. Vocês conseguem ver também, de uma forma rápida, o término, tá vendo a diferença entre os términos? A gente consegue ver, inclusive, aqui nessa tabela, é só incluir a coluna que a gente precisa. Bom, eu vou limpar esse filtro, eu queria apenas mostrar isso para vocês, mas antes de eu limpar, eu gostaria que você observasse a ausência nos números de indicação aqui, ó. Você vai conseguir identificar que não tem tarefas de 2 a 26. De 2 a 26, as tarefas foram suprimidas. O filtro não pega, né? Ela não aparece nesse filtro que foi aplicado. Então, nesse ponto do cronograma, a data de início que foi agendada das tarefas, nesse caso que foram as tarefas incompletas, elas somem, tá? Com essa questão aí. Então, a maioria das barras de Gantt agendadas dessas tarefas está formatada em vermelho, para poder indicar que são críticas. Bom, vou limpar o filtro. Limpar filtro. E o Project aí vai remover o filtro aí para poder apresentar de uma forma normal. E veja que, obviamente, o Project não remove essas linhas que foram filtradas, tá? Só para não ter nenhum problema de entendimento, o filtro apenas aplica ali, mas não remove nenhum tipo de registro, tá? Bom, continuando aqui na guia de exibição, eu vou aqui em mais modos de exibição, tá? Uso da tarefa. No uso da tarefa, a gente consegue também ter várias informações, apenas incluindo as colunas que a gente tem necessidade. O uso da tarefa, como eu mostrei na videoaula anterior, ele mostra a tarefa dia a dia. Tá? Isso é interessante de ser verificado, porque se a tarefa modificou, deixa eu rolar até aqui, ela vai mostrar, obviamente, apenas o que foi real. Tá? Não há nenhum tipo de informação de que essa planilha, de que essa tarefa estava planejada anteriormente, como original. Ela só vai mostrar a tarefa real. Ok? As horas reais. Beleza? Existe uma forma muito interessante da gente ter todas as informações, né, das tarefas. Nós vamos aqui, continuando, obviamente, na guia de exibição, eu vou aqui em mais modos de exibição. Ok? E vou colocar planilha de tarefas, que está logo aqui, ó, aplicar. Olha que bacana, ele me traz aqui termo de linha de base, tá vendo? Ele já me traz aqui algumas informações. Só que agora eu vou trocar a tabela para variação. Vou vir aqui, variação. Agora sim eu tenho muitas informações sobre variação do nosso projeto. O que nós vamos analisar nesse momento, tá? A gente vai ter aí, nessa tabela, é possível a gente ver os valores agendados, nesse caso, né, que são os valores que foram planejados inicialmente, nesse caso da linha de base, né, que está aqui, início e término da linha de base, tá? E da variação por tarefa, eu tenho a variação do início, variação do término de cada tarefa. Quanto que variou no início? 0,78. Quanto está variando no término? 0,78. Quanto que variou no início? 1,38. Quanto variou no término? 0,63. Então, você consegue ver o quanto variou no início e quanto variou para finalizar. Bom, e como que a gente analisa, nesse momento, até o momento a gente só analisou tempo. Como que a gente analisa aí a questão dos custos da tarefa, tá?
Obviamente que os custos de uma tarefa podem aumentar caso ela tenha um atraso. Porque se você tiver um risco associado a um atraso de uma tarefa, onde você tem que incluir mais pessoas para poder mitigar aquele atraso, o que você vai fazer? O que vai acontecer? Você incluir uma pessoa a mais, aumenta-se o custo que foi planejado. Aqui nessa guia de exibição ainda, na parte de tabelas, eu vou colocar aqui custo. Veja que é só eu mudar de variação e custo, ele já traz aqui para mim toda a variação de custo. Olha que bacana. E são informações rápidas. São informações bem rápidas aí. Tem aqui custo total, custo da linha base. Está vendo que ele está variando 15 mil? O projeto, do jeito que está andando hoje, ele está variando 15 mil da linha de base. Então, eu tenho 78 mil real e o restante 34. A soma deles dá esse custo projetado, que seria o custo total. Só que da linha base é 97. 97 menos esses 12, que daria o 15. Eu consigo ver isso por resumo, né? Como eu estou vendo aqui o resumo do projeto como um todo, como também por resumo de tarefa, ou até mesmo por tarefa. Então, eu tenho vários níveis aí, tá? Eu tenho aqui, na estrutura de tópicos, eu posso colocar aqui nível 1. Olha só, eu consigo ver a variação por cada uma das tarefas de resumo. O Project ele oculta todas as subtarefas e as tarefas de resumo alinhadas, deixando apenas visíveis as tarefas do nível superior, né, que são as tarefas mais em cima. Então, examinando essa coluna de variação, a gente pode ver que essa tarefa 27, por exemplo, ela é responsável praticamente por toda a variação do projeto. Porque ela que tem o maior, olha aqui, 14 mil só nela. Apenas nessa tarefa, nós temos 14 mil de desvio. Vamos voltar aqui na estrutura de tópicos e vou colocar todas as subtarefas. Posso vir aqui na 27 de novo e a gente vai ver cada uma das tarefas. Essa aqui, ó, variou nada. Essa aqui variou 2.000. Essa variou 6, essa variou 6. Então, eu consigo ver isso por nível de tarefa, tá? É muito bacana esse tipo de visualização. Eu vou aplicar um outro filtro. Eu vou aqui em dados, em filtro aqui, mais filtros. Eu vou pegar um filtro. Esse filtro aqui é muito legal. Olha só. Custo acima do orçado. Vamos procurar aqui. Custo acima do orçado. Aplicar. O que o Project faz? Ele filtra, né, uma lista de tarefas aí para poder mostrar apenas aquelas tarefas que tiveram os custos reais e agendados maiores do que seus custos de linha de base. Então, examinando essa lista de tarefas aqui, é possível ver, por exemplo, que a tarefa 31 e 32, eles acarretaram uma variação muito significativa, que é 6.000 e 6.000. Veja que com filtros e tabelas eu consigo tirar muitas informações de um determinado projeto, de um determinado plano. E isso nos ajuda a montar um status report do projeto. Tá? Eu vou limpar os filtros aqui para a gente fazer um novo exercício. Ok, eu analisei o tempo, né, variação em tempo. Eu avaliei aqui o custo de cada tarefa, mas eu tenho também como examinar os custos dos recursos, a variação dos custos de recurso. Então, às vezes, o gerente de projeto, eles enfocam os custos dos recursos como meio para poder medir o andamento e a variação dentro do projeto. Mas, assim, as informações de custo de recursos também servem para outras pessoas, né? Para outras necessidades. Então, não só para o nosso projeto, mas também para as pessoas, para o patrocinador, por exemplo. A gente vai tirar aqui os custos de recurso para poder passar para eles, tá? Então, a gente precisa ter essas informações de custo, desde que você seja um gerente de projeto, obviamente, que controle os custos. Existem gerentes de projeto que não controlam custo do projeto, apenas o projeto e as atividades, tá? Obviamente, não é a melhor das formas, né? Mas existe. Eu vou continuar aqui na guia de exibição. A maioria dos nossos exercícios de filtros e tudo mais ficam nessa guia de exibição.
Eu tenho um grupo que é visão de recursos, tá vendo? Eu vou clicar aqui, ó, planilha de recursos. Então aqui eu estou listando todos os recursos do projeto. Nesse grupo de dados, eu vou em tabela custo. Então eu estou numa planilha de recursos com uma tabela de custo. Tá? Então estou configurando aí, estou trazendo as informações que eu preciso. Tá? Nessa tabela de custo que é exibida aí, a gente consegue analisar o custo dos recursos, por cada recurso, né? Nessa tabela de custo é possível ver o custo de cada recurso, né? O custo de linha base desse recurso e os valores de custos que são relacionados a cada um deles. Na maioria dos casos, neste exemplo, né? É bom colocar isso, que a maioria dos casos, neste exemplo em específico, os valores dos custos dos recursos, né, de trabalho, eles são provenientes da taxa de custo de cada recurso, que é multiplicado, obviamente, pelo número de horas que eles vão trabalhar em suas atribuições de uma determinada tarefa. Tá? Então, apenas para poder ter isso em mente. Eu vou clicar aqui no autofiltro de custo, tá? Custo. Eu vou colocar aqui, classificar do maior para o menor. E eu tenho aqui os custos de cada um dos recursos. O Project ele classifica todos os recursos aí por custo, tá? Do mais alto para o mais baixo. Mas observe o seguinte, que os recursos eles são classificados de acordo com os valores da coluna custo, porque eu coloquei, obviamente, esse autofiltro aqui, que é a soma dos seus custos reais aí, tá? Nessa coluna de variação, eu vou classificar também do maior para o menor. E o Project, o que ele faz? Ele reclassifica os recursos por uma variação de custo do mais alto para o mais baixo. Então, ele colocou aqui filtro em duas colunas, né? Primeiro custo, depois variação. A maior variação que eu tive é desse revisores de texto. Eu vou selecionar aqui uma outra forma. Classificar, eu vou colocar aqui pelo número da tarefa. Aí ele traz aqui para mim todos os números dessas tarefas, né? Eles classificam aqui a ordem dessas tarefas e praticamente limpa os filtros que eu fiz, né? Porque ele acaba tornando inválido os filtros que eu coloquei. O Project ele vai reclassificar essa lista aí pelo número de tarefa e não mais para aqueles filtros que eu coloquei como custo e variação. Agora, então, o que eu fiz? Eu analisei o desvio de tempo, a variação de tempo. Eu analisei a variação de custo das tarefas, analisei a variação de custos dos recursos e agora o que eu preciso fazer? Eu preciso informar a variação de custo do projeto com o modo de exibição que a gente chama aí de sinaleira, né? Então, o que eu vou fazer? Ainda na guia de exibição, no modo de exibição de tarefa, eu vou colocar aqui mais modos de exibição, ok? E vou selecionar aqui planilha de tarefas. Ok, estou aqui na planilha de tarefas. O Project ele vai apresentar esse modo aí, nesse caso, atualmente ele tem uma tabela de custo, né? Eu posso modificar aqui a tabela de custo nesse caso, tá? Como eu coloquei um modo de exibição de planilha de tarefa, ele está apenas com a tabela de custo. Vou aqui na guia formato. Tem aqui um grupo de colunas e eu vou clicar aqui, ó, campos personalizados. Nessa caixa aqui de diálogo, selecionar no tipo, vamos colocar aqui número, tá? Então tem aqui apenas os tipos número. Vamos selecionar aqui acima do orçamento, lembrando que esse é um campo personalizado que eu criei, né, que já está no cronograma, no MPP. Eu vou mostrar depois como que a gente cria esses campos personalizados, mas nesse momento nós vamos utilizar um que já existe. E o que eu vou fazer agora? Tem aqui, ó, atributos personalizados, vou clicar em fórmula, para que eu possa enxergar, né, para que eu possa ver a fórmula desse campo. A gente pode colocar várias fórmulas aí. Isso aqui é apenas um código, tá? Um código em VB, né? VB Script para poder fazer isso. Mas isso também é traduzido. Eu posso ir clicando aqui e criando minha própria fórmula.
nesse caso já tem aí uma fórmula. O que essa fórmula faz? Ela avalia a variação de custo de cada tarefa. Tá? Se o custo da tarefa estiver 10% ou menos, né, vamos dizer assim, acima da linha de base, a fórmula atribuirá um número de 10 a essa tarefa. Se o custo estiver entre 10 e 20%, acima da linha de base, ela vai receber o valor de 20, é o que está aqui. E se o custo estiver mais de 20% da linha de base, vai receber 30. Esses valores 10, 20 ou 30, eles vão aparecer num campo número, quer dizer, nesse número 3 aqui que eu coloquei. Tá? Que está personalizado aí como acima do orçamento. Okay? Vou clicar aqui em cancelar. Vou ver aqui em valores a serem exibidos, indicadores de gráfico. Essa caixa de diálogo aí de indicadores é onde você especifica o que vai aparecer, tá? Aqui você está especificando que o indicador gráfico exclusivo para poder ser exibido numa coluna de indicadores lá de cada tarefa. Então, dependendo do valor do campo, para cada tarefa, ele vai aparecer uma determinada imagem. Nesse caso, o que eu coloquei? 10 para essa carinha, 20 para essa carinha e 30 para essa carinha. Tá? Ela tem um smile verde, um amarelo e um vermelho. Ok? Eu tenho aqui vários ícones, tá? Várias imagens para poder exibir. Mas eu coloquei essa que é a normal que se aparece aí, tá? Então aí é possível ver muitos indicadores gráficos que a gente tem para poder trabalhar. Vou clicar aqui em cancelar. Vou cancelar também essa tela aqui, que eu não vou fazer alteração nenhuma, eu só quis mostrar para vocês esse campo personalizado, como que a gente vai inserir. Mas depois eu vou mostrar como que cria, tá? Esse campo personalizado. Eu vou selecionar uma tarefa aqui, ou melhor, eu vou recolher, né, todas as tarefas, e aqui ele me dá um resumo do projeto. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui, na verdade, essa coluna que eu criei, né? Essa coluna que nós temos ali, que é acima do orçamento. E eu posso exibir aqui todas as tarefas. O que ele faz? Ele me mostra como está a situação de cada uma das tarefas. Viu que bacana? Eu tenho aqui, ele inclusive mostra os valores, né? 10, 20, tá? Se eu ir mudando aqui, ó, 30, 20, tá vendo? Então isso aqui eu estou mostrando uma sinaleira, né? Um indicador para as nossas tarefas, para as nossas atividades aí. E isso aqui já dá uma noção muito clara sobre questões de problemas em atividades. Você colocou aqui vermelha, opa, essas duas atividades aqui precisam de mais atenção. Bom, então nós conseguimos ver aí dentro dessa videoaula várias informações para poder passar sobre o status do nosso projeto. Nós conseguimos ver a questão da variação de custo, tempo, a variação de custo de cada projeto, de cada tarefa, variação de custo de cada recurso, como que a gente torna isso mais claro, né? A visualização disso mais clara. Tá? Vimos que é possível usar fórmulas e indicadores gráficos nos campos personalizados para poder criar um modo de exibição mais personalizado, né? Como o modo de exibição que a gente colocou aqui a sinaleira, né? O indicador. Esses são os pontos-chave, né, dessa videoaula. A variação na agenda ela pode ser provocada pelas tarefas que foram adiadas, né, em relação às suas datas de início ou término. Nós temos uma outra variação de agenda, nesse caso, de custos, né, que são intimamente relacionadas entre custo e tempo, né, elas são relacionadas aí, e com a variação também dos custos de cada recurso. Ok? Bom, pessoal, é uma videoaula um pouco mais rápida, né, mas apenas para poder mostrar aí como que a gente visualiza informações de um determinado projeto. Refaçam essa aula, refaçam esses exercícios, tá? Façam aí o simulado também,
porque isso aqui são informações que caem na prova sobre questão de variação, como visualizar determinada variação, como analisar. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado aí de mais uma videoaula. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, por favor, mande-nos um e-mail. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!